Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Jesus vive, é o que proclama a religião do terceiro milênio. Como compreender e viver esta verdade? A morte não existe e o próprio Cristo de Deus, ao ressuscitar, revelou para nós a eternidade da vida. É o que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde nessa quarta-feira aqui no Comando da Esperança. E quem participa com a gente é a irmã Andréia de Jesus, pregadora ecumênica da religião do terceiro milênio na cidade de Salvador, Bahia. Irmã Andréia, seja muito bem-vinda, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É uma alegria estarmos aqui novamente e refletirmos sobre essas lições poderosas da ressurreição do Cristo, que sempre traz muita força, coragem e esperança ao coração de todos nós. Bom, nós vamos aqui à primeira pergunta, irmã Andréia. A Joana Cristina dos Santos, da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, perguntou: por que precisou de 3 dias para Jesus ressuscitar? Há algum recado nesses 3 dias que o Cristo esteve, entre aspas, morto? Obrigada, Joana, por sua pergunta. O Cristo em si mesmo, ele não precisou de 3 dias para ressuscitar, porque nem mesmo houvera morrido, né? Porque a morte não existe, mas ele não precisaria desse tempo necessariamente, né? Porque aquele que tem autoridade para andar sobre as águas, ressuscitar outras pessoas, curar enfermos, né? Recobrar a vista, né? E a saúde de tantas pessoas que procuravam, Cristo em si, o Mestre divino, o divino ressuscitado, não precisava desses 3 dias, mas para cumprir o que ele mesmo houvera profetizado, e a gente encontra aqui no Evangelho segundo Marcos, Mateus e Lucas também narram, né? Essa predição de Jesus, né? Jesus prediz outra vez a sua morte e ressurreição, e no capítulo 10º da narrativa de Marcos, capítulos 36 e 34, ele faz essa predição, avisando a todos, né, da sua morte, entre aspas, e da sua ressurreição ao terceiro dia. Ele diz assim, indo a caminho de Jerusalém, né, com os discípulos, e em determinado momento ele diz assim: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho de Deus será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. E há um simbolismo, um significado muito importante nesses 3 dias. A religião divina nos ensina, porque o recado espiritual claro que Jesus nos traz ao cumprir a sua promessa, a sua profecia sobre a sua própria ressurreição ao terceiro dia, tem uma ligação forte e clara com a sua volta, também com a profecia que ele também faz sobre o retorno glorioso dele ao planeta que ele fundou. Então, ele promete várias vezes, né, profetiza várias vezes o seu retorno ao planeta Terra, tanto no Evangelho quanto no Apocalipse, de forma visível. E a religião divina vai nos dizer, na palavra do saudoso irmão Alziro Zaru, que o irmão Paiva Neto publicou aqui no livro Apocalipse Sem Medo, que esses 3 dias representam os 3 milênios, né? O tempo que Jesus dá à humanidade para a sua redenção, para a sua correção, para o seu amadurecimento espiritual e a sua preparação para a volta triunfal de Jesus. Na página 189 deste livro, Apocalipse Sem Medo, encontramos o subtítulo O Terceiro Milênio tem 1000 anos. Abrir aspas. A volta do Cristo é um evento sublime. Como explicava Zarur, assim como ressuscitou ao terceiro dia, Jesus regressará. Os 3 dias da morte ou ausência de Jesus representam 3 milênios. No terceiro milênio, Jesus estará de novo conosco, visível a todos os olhos humanos, e vai encontrar o Templo da Boa Vontade, um monumento construído pela boa vontade dos homens. Fechar aspas.
aqui a explicação da religião divina, do que representa esses 3 dias, né? Que representam os 3 milênios, esse período justamente que a humanidade tem, contando com a misericórdia divina para a sua preparação. E Jesus regressa. Todos os olhos contemplarão o Divino Mestre no seu retorno glorioso ao mundo, quando ele será alçado a planeta de regeneração. Saindo do estágio de expiação, né? Mas precisamos entender esse período, né? O apóstolo Pedro vai dizer em sua segunda epístola acerca desse tempo, que não é o mesmo tempo humano, né? Lá nessa segunda epístola, no capítulo 3º, versículo 8º, o apóstolo Pedro diz o seguinte: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós estamos no 3º milênio, e a religião divina há décadas nos prepara anunciando a volta triunfal de Jesus, que ele está chegando. E assim como se cumpriu a promessa e a predição sobre sua ressurreição, portanto a sua vitória sobre a morte, se cumprirá o seu retorno glorioso. E nós, com base nesse conhecimento, de posse desse conhecimento que ele volta, precisamos nos preparar para esse retorno glorioso, recebendo o Cristo vivo todos os dias da nossa vida, permitindo que ele entre em nossa vida, em nosso coração, em nossas ações todos os dias. Dessa maneira estaremos nos preparando para esse retorno glorioso. Assim como foi uma surpresa para os discípulos daquela época verem Jesus ressuscitado ao 3º dia, mesmo ele tendo profetizado, né, que nós não sejamos apanhados de surpresa no seu retorno glorioso, porque ele tem avisado à sociedade, a religião de Deus e as diversas religiões respeitáveis no mundo também anunciam o retorno do Cristo, as religiões cristãs, né? Então que não sejamos apanhados de surpresa, que nos preparemos para esse acontecimento glorioso desde agora, fazendo o que ele nos ordenou a fazer, cumprindo o seu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, que está na Boa Nova segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Obrigada, Joana, por sua pergunta aqui para a religião do 3º milênio. Agora, irmã Andréa, nós vamos aqui com a pergunta do Rafael Henrique Santos. Ele é da cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. A reencarnação significa uma nova chance, não é? Então, morrer e renascer é um ciclo infinito do espírito? Porque todo mundo erra nesse mundo. Obrigada, Rafael, por sua questão muito importante, porque traz aprendizados para nós ao refletirmos sobre os assuntos espirituais e o destino, né, o roteiro da nossa vida. Sim, a reencarnação significa uma nova chance. A religião divina vai nos ensinar que é uma lei de oportunidade, não é punição. Oportunidade de aprendizado, de crescimento, de nos reconciliarmos com aqueles que porventura tenhamos nos desentendido em outras oportunidades, em outras existências, de fazer o bem, se deixamos de fazer nas oportunidades passadas, de construir a nossa capacidade, os nossos valores morais e espirituais, o progresso que todos nós desejamos alcançar, porque você disse, todo mundo erra, ou seja, nós não somos perfeitos, estamos nesse caminho que é eterno, em busca da nossa redenção, desse aperfeiçoamento moral e espiritual. E a reencarnação nos oferece essa oportunidade contínua. Entretanto, Rafael, ela não é um ciclo infinito. A gente não ficará eternamente reencarnando, ou seja, voltando várias vezes ao planeta Terra. Isso acontece porque nós precisamos, as lições que precisamos aprender, elas muitas vezes, ou na maioria das vezes, precisa acontecer aqui, na lide diária, na lide humana. Então, nos desvencilharmos de egoísmos, de ganâncias, da violência, da maldade, do ódio, do rancor. Enquanto estivermos presos, enquanto nós nos mantivermos presos a essas questões materiais, enquanto a matéria continuar exercendo domínio sobre o nosso espírito, oferecendo quedas e prejuízos à nossa trajetória espiritual, nós necessariamente deveremos regressar quantas vezes sejam necessárias. Mas à medida que a gente evolui, faz boas escolhas, novas escolhas no bem, nós vamos galgando patamares. Assim como na escola, esse exemplo a gente dá aqui sempre na religião divina, né? A gente aprende a lição da primeira série, né? Do primeiro ano,
e faz as provas, se sai bem, né, naquele conteúdo ali em que nós somos testados no conhecimento, nós avançamos para o segundo ano, para a antiga segunda série, e assim por diante, até concluir o ensino médio, e vai para outras etapas. Então, a reencarnação nos oferece isso, a oportunidade de subirmos degraus de forma gradual, né, de forma gradativa, avançando no nosso progresso espiritual. E como é que se dá isso? Com o nosso trabalho no bem, fazendo as escolhas, não errando cada vez menos. Cada vez menos que erramos, menos necessidade teremos de voltar. Inclusive, há relatos espirituais, Rafael, de espíritos que alcançaram esse patamar de elevação, que não precisam mais regressar ao mundo físico. Eles podem continuar seu progresso, o aprendizado e o conhecimento que eles precisam adquirir, desenvolver no trabalho no bem, não necessariamente, não precisam mais regressar ao mundo físico, ao mundo material, e são convidados a prosseguir no seu aprendizado, que é eterno, esse não tem fim, nas diferentes dimensões espirituais, nas muitas moradas de que nos fala Jesus no seu evangelho também. Aqui na epístola de Paulo aos Efésios, nós encontramos no capítulo 4, Rafael, uma reflexão que vai nos provocar a esse aprendizado, a necessidade do período ou da quantidade de vezes que nós precisaremos regressar aqui. Então, na Epístola de Paulo aos Efésios, chegando aqui, capítulo 4, versículo 13, ele falando sobre o santo ministério e o serviço dos santos, no versículo 13 ele diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo, que todos nós chegaremos a essa unidade de fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo, a chegarmos à elevação espiritual de Jesus, de um estágio de Cristo planetário. Para chegarmos lá, precisamos trabalhar muito e não conseguiremos alcançar numa só existência. Por isso é necessário essas várias oportunidades. Quanto mais reto caminharmos, Rafael, quanto mais sintonizados com o bem, alinhados com Jesus, com as lições eternas que Ele nos veio trazer, menos erraremos. Vamos nos desvencilhando do orgulho, do egoísmo, da vaidade, daquilo que atrasa a nossa caminhada espiritual. Vamos aprendendo a amar o nosso semelhante, a doar a nossa vida como Jesus a doou a dele por nós, e nós nos entregarmos com renúncia, com dedicação, com desprendimento ao bem, à evolução e à felicidade de outras pessoas. Assim a gente vai se desprendendo daquilo que nos aprisiona à matéria e vamos nos elevando em estágio espiritual cada vez maior, sintonizando com o alto, não havendo assim mais necessidade de aqui reencarnar. Mas enquanto for necessário, a misericórdia divina nos concede essa bênção, que é a lei de oportunidade, a lei das vidas sucessivas. Exatamente, muito obrigada aí ao Rafael Henrique Santos de Ituiutaba, Minas Gerais, mandou a dúvida dele aqui, e você também pode fazer o mesmo, mandar a sua dúvida aqui para o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Nosso WhatsApp é o 998318195, 998318195, DDD 11, ou você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, no canal da Religião Divina, pode deixar a sua dúvida nos comentários deste vídeo, tá bem? A gente agradece também a irmã Andréa de Jesus, pregadora ecumênica da Religião do Terceiro Milênio em Salvador, na Bahia. E esse foi o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde.